21 de setembro, Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer. Essa data foi escolhida pela Associação Internacional da Doença de Alzheimer. Mas o que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e progressiva que afeta as células do sistema nervoso. Essas células, os neurônios, realizam um processo conhecido como sinapse. As sinapses, principalmente aqui, são as sinapses químicas. Esse tipo de sinapse envolve a liberação de neurotransmissores pelo neurônio pré-ganglionar, em que o neurônio pós-ganglionar receberá esse neurotransmissor em seus receptores. Nesse sentido, a formação de placas beta-amiloide acaba prejudicando a comunicação entre esses neurônios e, assim, consequentemente, prejudicando as funções relacionadas ao sistema nervoso, como as funções sensoriais na detecção de estímulos interno e externo, funções integrativas, como o processamento de informação, o armazenamento e também a capacidade de decisão. E as funções motoras ficam prejudicadas também, ou seja, a capacidade de dar uma resposta motora. Nesse sentido, observa-se também que as causas dessa doença não são completamente elucidadas, mas tem-se em mente que fatores genéticos, ambiental e também estilo de vida estão relacionados ao desenvolvimento dessa patologia. A doença ela também recebe classificação, sendo classificada em doença de Alzheimer esporádica e doença de Alzheimer familiar. Na doença de Alzheimer esporádica, observa-se, localizado no cromossomo 19, o gene apolipoproteína E, que expressa proteínas que detêm a capacidade de quebrar as placas beta-amiloide. No entanto, a presença do alelo E4 nesse gene faz com que as proteínas expressem tenham a capacidade funcional inadequada quanto ao processo de quebra dessas placas beta-amiloide, sendo que os indivíduos que detêm do alelo E4 em dose dupla geralmente têm uma maior predisposição ao desenvolvimento. Já a doença de Alzheimer familiar conta com a presença dos genes presilina 1 e presilina 2, que estão relacionados ao desenvolvimento e à formação de placas beta-amiloide, sendo que os indivíduos que são portadores herdarão genes autossômicos dominantes para essa condição. A doença de Alzheimer ela também é conhecida como diabetes tipo 3. Observa-se também nas células do nosso corpo a presença da insulina atuando sobre receptores de insulina para a ativação da glute. A glute é responsável por fazer com que haja a introdução da glicose para dentro da nossa célula. No entanto, nas células neurais, a glute não precisa ser ativa para permitir com que a glicose entre. Assim, a gente vai ter a entrada de glicose de forma mais facilitada. Com a entrada dessa glicose, ela será metabolizada e o metabolismo dela realizará a formação não somente da energia, mas também de radicais livres. Esses radicais livres, que são basicamente moléculas instáveis, serão suficientes para interagir com compostos lipídicos que estão ali presentes na bainha de mielina das células neurais. Assim, ocorre uma degradação dessa mielina e, consequentemente, observa-se que a capa protetora que está envolvendo o axônio, que de certa forma ajuda no processo de transmissão do potencial elétrico de forma mais rápida, acaba sendo prejudicado e o indivíduo vai ter problemas neuronal decorrente desses fatores. Nas células neurais existe uma proteína intermembranar conhecida como proteína precursora amiloide. Essa proteína precursora amiloide ela será quebrada em fragmentos beta-amiloide na presença de gama-secretase e beta-secretase, onde realiza a formação desses fragmentos que não são solúveis no plasma e, consequentemente, começa a se acumular e formar as placas beta-amiloide. No entanto, existe também, porque é um processo natural no nosso neurônio, a presença de gama-secretase com alfa-secretase, realizando o processo também de quebra da proteína precursora amiloide. No entanto, forma-se estruturas que são solúveis e, portanto, não apresenta risco para a gente. Já quando há a presença dessa beta-secretase, consequentemente, forma-se fragmentos beta-amiloide e esses beta-amiloides vai um se aglutinar com o outro e permitir com que haja a formação de placas. Placas essas que ficarão
afetando o processo de comunicação neural, dificultando, portanto, a sinapse neural. Como você pode perceber, a formação dessas placas beta-amiloide se dão fora da célula. No entanto, ocorrerão mudanças também dentro da própria célula, com a formação de emaranhado de proteína tal. No nosso neurônio, existe o citoesqueleto, que é constituído por microtúbulos. Os microtúbulos ajudam no processo de estruturação da célula, mas também ajudam no processo de transporte de substâncias lá dentro, como, por exemplo, os nutrientes. No entanto, existe também a presença de uma proteína lá junto aos microtúbulos, conhecida como tau. A tau é responsável por fazer a organização desses microtúbulos e permitir com que a gente tenha a sua atividade sendo executada de forma adequada. No entanto, a proteína tau, em decorrência de uma hiperfosforilação em que ocorre devido à presença de placas beta-amiloide que ativa proteínas quinase que fazem esse processo de adição de fosfato, leva à hiperfosforilação, portanto, faz com que a proteína tau ela se desorganize, permitindo com que haja a formação de emaranhados neurofibrilares. Com a formação desses emaranhados neurofibrilares e, consequentemente, a desorganização dos microtúbulos, será um pouco mais difícil no processo de transporte de substância dentro desse neurônio. E, consequentemente, esse neurônio ele pode ser levado à apoptose em decorrência da falta de nutrientes a ele. Além disso, a formação dessas placas beta-amiloide pode levar ao processo de inflamação, visto que o nosso sistema imunológico ele pode reconhecer aquilo ali como algo estranho e, consequentemente, atacar, levando ao processo inflamatório e também, consequentemente, à perda dos neurônios. Junto a esse processo de perda neuronal, ocorre sim também a perda de neurônios colinérgicos. E com isso, atividades relacionadas à liberação de acetilcolina, que é necessário esse neurotransmissor para que haja o processo de contração muscular. Além disso, as micróglias, que são células que estão relacionadas ao nosso sistema de defesa no nosso cérebro, também serão ativadas junto a isso. Nessa imagem, a gente consegue observar o cérebro de uma pessoa normal e de uma pessoa com Alzheimer, onde a gente percebe que os sulcos eles estão um pouco mais profundos, enquanto os giros eles acabam ficando um pouco mais atrofiados. Além disso, os ventrículos eles ficam muito mais profundos, onde observa-se, portanto, nesse processo uma perda do seu córtex e, consequentemente, observa-se uma atrofia do encéfalo do indivíduo com a doença de Alzheimer. O diagnóstico é clínico, mas o seu diagnóstico definitivo é post-mortem, onde é necessário com que haja o processo de biópsia do cérebro para que, de fato, seja diagnosticado que o indivíduo possui a doença de Alzheimer. Essa doença ela é progressiva e, portanto, acaba sendo dividida em estágios. O estágio 1, forma inicial, provoca alterações na memória, personalidade, habilidades especiais e visuais. O estágio 2, forma moderada, observa-se dificuldade verbal e também na coordenação motora, assim como agitação e insônia. Estágio 3, forma grave. O indivíduo já pode apresentar deficiências motoras progressivas, incontinência urinária e fecal, assim como dificuldade para comer e realizar tarefas cotidianas. Estágio 4 é o estágio terminal, onde o indivíduo ele já se encontra com restrição ao leito, dor à deglutição e infecções intercorrentes também. Entre os fatores de risco associados ao Alzheimer, pode-se destacar a idade e histórico familiar. Como a gente viu anteriormente, o fator genético também está relacionado ao desenvolvimento da doença. Além disso, a idade, pois, com o decorrer da progressão da idade do indivíduo, há uma maior suscetibilidade ao desenvolvimento dessa doença. A alimentação com alto índice glicêmico e picos glicêmicos frequentes acaba sendo associado também a essa doença, visto que vai formar radicais livres e esses radicais livres acabam sendo nocivos para o indivíduo. É importante frisar também o uso de alguns adoçantes, como o aspartame, pois ele está associado ao desenvolvimento desse tipo de doença. Substâncias químicas lícitas ou ilícitas,
A falta de socialização, assim como o sedentarismo, assim como a falta de sono, pode culminar no desenvolvimento do Alzheimer. Por outro lado, existem também os fatores de prevenção associados. Evitar alimentação inadequada com alto índice glicêmico, a utilização de adoçantes como o aspartame, substâncias químicas como droga e álcool, cigarro. Socialização é importante, o indivíduo não pode ficar isolado. Atividade física, o sono adequado também são importantes para a prevenção dessa doença. E um dos fatores importantíssimos nesse processo é justamente permitir com que o indivíduo ele tenha uma atividade cerebral sendo executada. Então, ler livros, fazer exercício físico, jogar um dominó, um quebra-cabeça, baralho, a própria socialização, conversar com outras pessoas, ajuda nesse processo de ativar o cérebro. Alguns medicamentos também são associados ao tratamento da doença de Alzheimer, visto que é uma doença que não tem cura e progressiva. Assim, são utilizados inibidores da colinesterase, memantina, aducanumab e também é importante mencionar que o acompanhamento multiprofissional é um fator importantíssimo nesse processo de apoio à pessoa que recebeu o diagnóstico de Alzheimer, visto que, com o decorrer dos estágios, ela vai passando por processo de perda de função motora, cognitiva. Essa pessoa ela vai ter deficiências para lembrar das coisas, vai ter problema na fala, e isso é importante, portanto, ela ter um acompanhamento multiprofissional, acompanhamento de um fisioterapeuta, acompanhamento de um fonoaudiólogo, psicólogo, assim como o próprio apoio familiar. No entanto, a gente consegue observar aqui alguns entraves relacionados justamente a esses fatores de desenvolvimento da doença de Alzheimer, fatores sociais. No Brasil existem pessoas analfabetas, pessoas que não sabem ler, pessoas que não sabem escrever. Então, se a doença de Alzheimer, um dos fatores de prevenção é você estar excitando o cérebro, se uma pessoa não sabe ler, como que ela vai excitar esse cérebro? Através da leitura vai ficar difícil para ela. Ela talvez estimule por jogos, mas aí é que tá. Se ela ficar fazendo jogos, estenda ao vício. É um problema de saúde pública. A gente observa parâmetros sociais aqui, portanto, de desigualdade, em que indivíduos que detêm de uma maior riqueza, esses, por sua vez, conseguem sim ter acesso à educação, conseguem garantir com que tenham uma maior capacidade de atividade cerebral, enquanto que aquelas pessoas marginalizadas, elas não possuem isso também. Elas vão estar à mercê da sociedade. Consequentemente, terão um fator relacionado ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. É importante também frisar esses fatores multiprofissionais, porque se a população é carente, como que ela vai conseguir um atendimento de um fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, de forma com que a gente tenha um acompanhamento contínuo? Demanda de muito recurso e falta recurso. Portanto, se faz necessário que a gente tenha de fato uma intervenção estatal no sentido de garantir visibilidade à população, garantir o básico da população, a educação, garantir para aquelas pessoas que estão sofrendo com essa comorbidade, de fato, tenham acesso a profissionais que lhe garantam uma boa saúde de vida, assim como, claro, sempre ter o acompanhamento daquelas pessoas familiares que possam estar ajudando ali também. 21 de setembro, Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer. Essa data foi escolhida pela Associação Internacional da Doença de Alzheimer.